Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Fernando aqui para mais um vídeo. Agora o Pro resolveu gravar um vídeo de revisão, ok? De conteúdo. Vamos retomar alguns assuntos importantes e tentar esclarecer dúvidas que porventura tenha ficado aí sem solução, ok? Então, vamos aqui para essa revisão geral. Nosso assunto, agora nós estamos trabalhando aí com números primos, decomposição, MMC, MDC. Eu achei por bem fazer esse vídeo aqui para tirar dúvidas, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre números primos, também de decomposição de um número natural em fatores primos, tá? Então, primeiro, retomando, o que seria um número primo? Número primo são números naturais que têm apenas dois divisores, o 1 e o próprio número, ele mesmo, né? Então, exemplo, número 5. O número 5 só tem dois divisores, o 1 e ele. Por esse motivo, ele é considerado um número primo. Para a obtenção, para a gente descobrir quem são os números primos, isso é até um exercício que tem lá na apostila, nós podemos escrever os números numa folha e usando os critérios de divisibilidade, cortando os números que têm mais do que dois divisores. E aí só sobraria os números primos. Então aqui tem um exemplo, uma sequência aqui, ó. Nós temos o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13 e assim por diante, até o 97. Então, isso aqui seria os 100 primeiros, os números primos que tem entre 0 e 100, né? Ok. E quando o número não é primo, o que ele é? Se o número não é primo, ele é um número composto. Então, os números compostos são números que têm mais do que dois divisores. Exemplo de número composto, a gente tem o 16. Por quê? Porque o 16 tem os divisores 1, 2, 4, 8 e 16. Ou seja, se você dividir 16 por 1, dá 16. 16 dividido por 2, dá 8. 16 dividido por 4, dá 4 e assim por diante. Então, esses aqui são os divisores do 16, ok? Nota, observação. O número 1 tem apenas um divisor, ele próprio. Por isso, não é composto nem primo. Então, o número 1 é um caso à parte, né? Alguns matemáticos consideravam número primo, porém, pela definição, o número primo tem dois divisores, no caso, diferentes, né? Então, o número 1 ele não é considerado nem primo nem composto, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre decomposição em fatores primos. Então, o que é decompor um número? Transformar um número em uma multiplicação. Então, uma decomposição em fatores primos seria transformar esse número composto em multiplicação somente utilizando números primos. A esse tipo de decomposição nós chamamos de decomposição completa de um número. Então, a decomposição em fatores primos ela é considerada a decomposição completa de um número. Aqui eu tenho um exemplo, peguei o número 32, foi feita a divisão somente do número primo, só que aqui no caso só usou o número 2, né? Então 32 dividido por 2 dá 18, 16, perdão. 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4 e assim por diante. 32 então é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, ou seja, 2 à quinta. Ok? Aqui tem mais um exemplo de divisão de fatores primos que não tem somente o número 2. Então, aqui foi pegado como exemplo o número 220. 220 dividido por 2 dá 10, dá 110. 110 dividido por 2 dá 55. 55 dividido por 5 dá 1, dá 11. E 11 dividido por 11 dá 1. Então, o número 220 ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Esses números são apenas números primos, tá? Então, todo número composto ele pode ser escrito como produto de números primos. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho mais um exemplo, né, do que eu acabei de falar. O número 60, então aqui o número 60
O menor divisor do 60 é o 2, né, que o 60 é par. Então, usando os critérios de divisibilidade, a gente começa pelo 2, porque o 60 é par. 60 dividido por 2 dá 30, né? 30 também é par, continuo dividindo por 2, depois 30 dividido por 2 dá 15. 15 não tem o 2 como divisor. O menor divisor do número 15 é o 3. 15 dividido por 3 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, o número 60 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, né? Ou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, isso aqui é a decomposição do número 60 só em fatores primos. Tudo bem? Bom, tem um exercício para vocês fazerem, tá? Decompor os números 180 e 98, o exercício está resolvido, bem simples. Então a gente começa, pega o número, faço uma barra aqui, um traço, eu faço aqui a divisão, né? 180 aqui eu vou dividir por 2, né? Deu 90. 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 3, né? Porque aqui eu já tenho 45 é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Então o menor divisor do 45 é o 3. Observe uma coisa aqui, por exemplo, 180 eu posso dividir por 10, posso dividir por 18, posso dividir por vários números. Porém, a gente está falando de decomposição em fatores primos, né? Então a gente só vai dividir por números primos. Fazendo toda a divisão, a gente chega em 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Se você desenvolver isso daqui, realmente dá o número 180. Ok? Muito bom. Relembrar um pouquinho dos critérios de divisibilidade, que o professor já explicou lá no vídeo anterior. Então, quando que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 quando ele for par. Ou seja, todo número par é divisível por 2. Quando que um número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, por exemplo, o número 24. 2 mais 4 dá 6. 6 tem na tabuada do 3. Então, 24 é múltiplo de 3. Logo, 24 tem o número 3 como divisor. 39 é a mesma coisa. 9 mais 3 dá 12. 12 está na tabuada do 3. Então, 3 é um divisor do 39. E aqui eu tenho também o número 4. Aí tem os critérios de divisibilidade por 4. Quando que um número é divisível por 4? Quando ele terminar em 00 ou quando os seus dois últimos algarismos forem um número divisível por 4. Ok? Aqui tem exemplos 40, 100, 120, 360 e o 400. Né? Muito bom. Continuando ainda os critérios, nós temos ainda a divisibilidade por 5. Né? O número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Os exemplos estão aqui. Divisibilidade por 6. Quando que o número é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2, ou seja, tem que ser par, e ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, somando-se os algarismos desse número, tem que dar um número da tabuada do 3 também, além dele ser par. Exemplo de números divisíveis por 6. 36, 108, 360, 600 e assim por diante. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Isso aqui a gente já comentou lá no vídeo anterior. O autor já falou disso. Aí você tem aqui o exemplo, 99. 99, somando os algarismos, dá 18. 9 mais 9, 18. 18 está na tabuada do 9. 900. 9 mais 0, 9 mais 0, 9. 9 está na tabuada do 9, portanto, o 900 também é divisível por 9. Tá? Divisibilidade por 10, esse aqui é o mais fácil. Quando que o número é divisível por 10? O número é divisível por 10 quando terminar em 0. Tá? É o critério mais fácil que tem. Então, os números 10, 20, 100 e 150 são divisíveis por 10. O que seria MDC? MDC seria máximo divisor comum. Tá?
O máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é chamado MDC, máximo divisor comum. Aqui eu dei um exemplo, o número 30 e o número 36. Então, digamos que eu queira saber qual é o máximo divisor comum desses dois números. Então, aqui a gente tem, quem são os divisores de 30? O 1, 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Lembrando que divisor é aquele que, quando você divide, não dá resto, ok? Os divisores de 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Muito bem. Quais são os divisores comuns? Todos os que aparecem no conjunto aqui. Então, o 1, o 2, o 3, aparece nos 2 e o 6. Quem é o máximo divisor comum? É o próprio número 6, né? Aqui ele, número 6. Okay? Então, o MDC entre 30 e 36 é o número 6. Muito bom. Processos práticos para o cálculo do MDC. Então, como que a gente faz para calcular o MDC? O cálculo do MDC de dois ou mais números, pelo processo da decomposição em fatores primos, obedece à seguinte regra. Então, por que é importante saber a decomposição de números em fatores primos? Para poder trabalhar com MDC e MMC. Tá? Então, a primeira regra é o seguinte, primeiro passo, vou decompor o número em fatores primos. O MDC é o produto de fatores primos comuns elevado ao seu menor expoente. Isso aqui o Pro vai gravar mais vídeos para falar sobre isso. A gente vai tirar vou fazer exemplos na sala de aula sobre isso. Mas aqui eu vou deixar já como fazer o MDC de dois números, tá? Como exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou calcular o MDC de 168 e 180. Então, vamos lá. A gente pega o número 168, faz a decomposição aqui, ó, em fatores primos, está aqui, ok? Pega o 180, a mesma coisa. Aí, o número 168 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Então, está aqui 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. E o 180, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, a gente vai pegar o seguinte. É uma regra. Eu vou pegar os fatores que aparecem com o menor expoente. Então, todos que aparecer comum. Então, aqui no 168 eu tenho 2 ao cubo. No 180 eu tenho 2 ao quadrado. Então, eu vou pegar o 2 ao quadrado. Está aqui 2 ao quadrado, certo? Eu tenho 3 aqui no 168 e tenho 3 ao quadrado também aqui no 180. Quem que eu vou pegar? Vou escolher esse 3 aqui. Então ficou 2 ao quadrado vezes 3. No 168 aparece 7, porém no 180 não aparece 7. Portanto, o MDC entre 168 e 180 seria 2 ao quadrado vezes 3. Ou seja, seria o número 12. Então, 12 com certeza é o maior divisor comum entre 168 e 180. Tudo bem? Bom, aqui eu vou avançar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho agora sobre números primos entre si. Então, vamos determinar o MDC dos números 26 e 33. A gente vai fazer o mesmo processo aqui. Porém, observando esses dois números, eu tenho o 26, 2 e 13. Então, a decomposição do 26 é 2 e 13. E a decomposição do 33 é 3 e 11. Então, esses números aqui são chamados de primos entre si. Por quê? Porque o MDC deles, o maior divisor comum entre eles é o número 1. Então, toda vez que eu tiver dois números em que o maior divisor comum for 1, eles são considerados primos entre si. Porém, se vocês observarem bem, o número 26 é par. Então, ele tem o 2, tem 1 e tem o 13, por exemplo. Então, o número 26 ele não é um número primo.
Porém, quando eu analiso o 26 com o 33, eles são considerados primos entre si. Ok? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Tá? Então, dados dois números naturais, chama-se de mínimo múltiplo comum, MMC, o número que for múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Como a gente fala em mínimo, é o primeiro que aparecer na lista de múltiplos. Então, vamos aos exemplos. Quem são os múltiplos de 15? A gente pega a tabuada do 15, tirando o zero, obviamente. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45 e assim por diante. Quem são os múltiplos de 25? O zero, mas a gente não vai colocar aqui. Aí 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 50. Então aqui eu tenho 25, 50, 75, 100, 125 e 150, ok? Então a gente percebe aqui, nessa sequência, que eu tenho números comuns. Eu tenho, por exemplo, 75 e 150. Então esses números são comuns, são múltiplos comuns do número 15 e 25. Porém, o menor múltiplo é o 75. Eu tenho 75 e 150. Mas o menor múltiplo comum é o 75. Então, o MMC entre 15 e 25 é o 75. Ok? Muito bom. Minha filha está andando aqui no chão para não atrapalhar a aula, mas tudo bem. Por isso que eu ri aqui, tá, pessoal? Bom, continuando, a gente tem uma maneira de fazer esse cálculo através da decomposição em fatores primos. Então, eu estou citando aqui para a gente entender a importância dessa ferramenta, né, que é a decomposição em fatores primos. Porém, fiquem tranquilos, qualquer dúvida aqui, eu vou tirar em outras aulas, tá? Na própria aula online, né? Tem que fazer várias vezes, então isso aqui são coisas que eu vou repetir várias vezes, e é comum, quando a gente está estudando, ter dúvidas. Então, se você tem dúvida, não se desespere. Anote a dúvida direitinho, na aula a gente vai fazer vários exemplos até vocês entenderem, ok? Mas aqui eu vou só finalizar já, falar então um pouquinho sobre essa ferramenta já para utilização para se achar o mínimo múltiplo comum, tá? Então, o MMC é o produto entre os fatores comuns e não elevados. Enfim, isso aqui eu já comentei nos vídeos anteriores, né? O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns elevados ao seu maior expoente. Como assim? Vamos ver o exemplo aqui. Então, pegando aqui o número 168, então, imagine o seguinte, queremos determinar o mínimo múltiplo comum dos números 168 e 180. Como que a gente faz isso? Então, nós fazemos o processo da decomposição. A gente vai decompor aqui o número 168, como nós já fizemos aqui, e o número 180. Porém, parecido com o método do MDC, aqui a gente vai pegar o contrário. A gente vai escolher todos os números que aparecem, tanto comum quanto não. Então, por exemplo, aqui eu tenho 168, eu tenho 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. 180 eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, note-se que eu peguei MMC, um destaque aqui no MMC. O MMC, então, vai ficar como? Olha só, 2 ao cubo, que eu tirei daqui, certo? 3 ao quadrado, que eu tirei daqui. Então, vou escolher sempre o maior expoente. E vou escolher também todos os números que aparecem. Então, aqui tem 7, aqui não tem 7, porém ele vai entrar. E o 5. Então, o MMC, o método é bem parecido. Porém, no MDC eu escolho o menor expoente. No MMC eu escolho o maior expoente. Então, eu quero o mínimo múltiplo comum, eu vou escolher o maior expoente. Então, está aqui. 2 ao cubo, 8. 3 ao quadrado, 9. 5, 7. Então, 8 vezes 9 vezes 5 vezes 7 dá 2.580. Ou seja, o menor múltiplo comum aos números 168 e 180 é o 2.520. Tudo bem? Bom, então, aqui eu tenho algumas propriedades. Vou deixar aqui na tela. Primeira propriedade
o MMC de dois números primos entre ele é o produto deles. Então, sempre a gente vai pegar o produto de tudo que aparecer, né? Lembrando que o caso do 26 e do 33, o múltiplo comum a gente vai pegar o 2 vezes 3 vezes 13 vezes 3 vezes 11. Está tudo aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 11 vezes 13 dá 858. Ou seja, o MMC entre 26 e 33 é 858. Ok? Então, isso eu estou fazendo para... Lembrando que esses números são primos. O número 26 e 33 são primos entre si, tá? E a segunda propriedade, dados dois números naturais, se o maior deles é múltiplo dos outros, então esse será o MDC entre eles. Então aqui eu vou só dar um exemplo. Digamos que nós queiramos calcular o número 20 e 40, ou melhor, calcular o mínimo múltiplo comum entre o número 20 e 40. O que acontece? Vou fazer os processos aqui de decomposição, porém, como o número 40 é múltiplo de 20, então o 40 é o MMC entre eles. Ok? Então, essa aqui é uma propriedade que vocês vão aplicar sempre que um número for múltiplo do outro. Então, o mínimo múltiplo comum será o maior número, ok? Bom, gente, aqui tem mais algumas coisas, alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um exemplo agora que é o seguinte, é o MDC e o MMC, para a gente analisar. Então, a gente tem o máximo divisor comum entre o número 5 e o número 10 é o próprio número 5, tá? E o mínimo múltiplo comum é o 10. Por quê? Porque 10 é múltiplo de 5, é aquilo que a gente acabou de falar no slide anterior. Ok? Então, eu tenho aqui como determinar... Agora eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre um processo que está lá na apostila, que é como determinar os divisores de um número. Tá? Então, eu tenho aqui o número 18 e eu quero saber quem são os divisores do 18. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou decompor em fatores primos. Então, por isso que o Pro está enfatizando essa decomposição em fatores primos, que a gente vai usar bastante essa decomposição. Então, aqui, primeiro passo, eu vou decompor o número 18 em fatores primos. Depois a gente vai fazer o quê? Vai traçar uma outra linha, vou colocar um traço vertical. Isso aqui está bem explicado lá na apostila, tá? Mas estou insistindo um pouquinho ainda nisso. E vocês podem também, né, dar uma olhada na apostila e tentar entender melhor isso daqui. Então a gente faz a decomposição e depois eu começo aqui. Eu coloco o número 1 aqui em cima, aí vou fazendo 2 vezes 1, 2, depois 3 vezes 1 e vou anotando, né? Continuo aqui no outro slide, ó. 2 vezes 1, 2, depois 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 2, 6. Então eu estou multiplicando esse 3 por aqui, 1, deu 3, 3 vezes 2 deu 6. E aqui, esse outro 3 aqui de baixo, eu vou multiplicar lá por 3 vezes 1, vai dar 3. Já tem 3, então esse aqui eu risco. 3 vezes 2 dá 6, já tem 6 aqui, então esse 6 também não precisa repetir, porque já apareceu. 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 6, 18. Logo, eu chego à conclusão que os divisores de um número, do número 18, seria o número 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Então, eu acredito que já deu para perceber a importância dessa decomposição em fatores primos, ok? A gente vai usar para achar mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e até para achar os divisores de um número a gente utiliza essa decomposição. Gente, se ficar aqui tem mais alguns exemplos que vocês podem olhar aí, tá? De como obter, vocês podem fazer isso daqui, tenta fazer isso, pega um papel, depois que você desligar o vídeo, você vai pegar um papel, colocar o número 90 e vai tentar achar os divisores de 90. Então, você vai fazer a decomposição em fatores primos, depois vai fazer esse processo. Põe o número 1 aqui e vai fazendo a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3 e vai preenchendo esse lado aqui com os resultados, né, dessa multiplicação. Depois, tirando os números que se repetem, você monta a lista de números aqui, que são os divisores, tá? Se alguém ficar com dúvida, mesmo assim com o vídeo e ainda com a parte da apostila, na próxima aula eu vou esclarecer essas dúvidas de vocês, ok?
Bom, espero que eu tenha ajudado, né, ao esclarecimento de dúvidas e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, bons estudos.